Vamos falar um pouquinho aqui com os representantes do Sindicato dos Metalúrgicos, começando aqui com o presidente Anderson. Anderson, gratidão pela presença aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer poder estar aqui falando um pouco do trabalho que o Sindicato dos Metalúrgicos Batatais, Altinópolis e Brodowski tem prestado aí para os trabalhadores e para o município de uma forma em geral. Também com a presença do Sabará. Sabará, gratidão aqui pela participação conosco. Boa tarde. Olha, boa tarde. É um prazer estar aqui novamente, né? Depois de muito tempo. Eu, como sempre digo, todas as vezes que venho aqui, eu venho para falar com o meu povo, procurar informar, procurar passar um pouco dessa nossa experiência sindical e também da vida política, né? E pública nossa, né? Porque não deixa de ser vida pública. Sem dúvida. É interessante a gente pensar também, né, no período que o sindicato viveu de transição, né, Sabará? Você teve à frente muito tempo, agora com o Anderson. Como é que tem sido esse processo para vocês? Olha, é um projeto legal, cara, que a gente fez. Quando nós fomos fazer a eleição, nós pensamos em algumas diretrizes. Primeiro, manutenção, porque a gente não dá para você desfazer de um trabalho de longos anos assim. Outra, alternância de poder, que a gente entende que a partir do momento que você faz essa alternância, você oxigena as ações. E, acho que mais importante, é a renovação também. Então, essas três diretrizes foram colocadas na nossa eleição. Tanto que hoje a gente tem um número grande de trabalhadores que ingressaram ao sindicato, que são novos, que estão iniciando. Nós também temos a honra de falar de ter mulheres no quadro de dirigência sindical que ingressou no sindicato e que estão fazendo um ótimo trabalho, por sinal. Muitas vezes a gente percebe os dirigentes sindicais ou o movimento sindical em si naquela visão machista, exclusivistas, e na hora que as mulheres assumem suas posições, elas dão muito mais resultado do que muitos homens. Então, assim, nós estamos vivendo uma nova fase, assim, de muita... nós somos muito gratos por conta de que essa renovação, essa oxigenação que a gente deu na diretoria, a gente tem dado muitos frutos, inclusive na relação com os trabalhadores. Isso é interessante, não é? E Anderson, você já acompanhava, né? Você já era da diretoria, já tinha uma experiência aí e pôde participar da transição de uma maneira bem mais tranquila. Sim, eu já venho no sindicato aí há mais de 20 anos, né? E aí venho acompanhando, venho sendo lapidado, né? Aí pelo Sabará, que vai ser sempre nosso eterno presidente. E já uns 2, 3 anos aí que ele, aliás, desde o mandato passado, que ele já tinha isso em mente, que ele precisava dar espaço para que outra pessoa pudesse assumir, né? E nesse período, aí a gente veio se preparando, né? Por mais que a gente tenha aí o acompanhamento dos trabalhos que foram feitos durante todo esse período, quando a gente assume a cabeça, a gente assume a responsabilidade, tudo muda, né? A gente passa a ser a vidraça literalmente, né? Mas a gente está encarando isso de uma forma natural, porque a gente sempre fez e a intenção é continuar fazendo, corrigindo os erros, aprimorando as coisas boas e levando benefício e conquista para os trabalhadores. E Anderson, uma discussão que tem ganhado muito a mídia aí, não é? Às vezes com os dados distorcidos, é a questão da contribuição sindical, não é? Como é que está de fato esse debate, o que tem de verdade, de propriedade nisso e o que não tem? Bom, Luciano, é importante a gente frisar que a contribuição sindical, ela não foi extinta, né? Na reforma trabalhista de 2017, foi extinto a obrigatoriedade do recolhimento, mas ela continua existindo. Só que aí o trabalhador ele precisa dar uma autorização expressa para que o sindicato possa vir fazer esse recolhimento da contribuição sindical. O que está em pauta agora, Luciano, é a contribuição assistencial, que foi a que foi aprovada agora recentemente por 10-1, a contribuição assistencial. Supremo. Essa contribuição ela sempre existiu.
Ela sempre existiu, ela foi extinta, foi derrubada na reforma trabalhista de 2017. Ocorre que o Sindicato dos Metalúrgicos de Batatais, nós nunca fizemos jus a esse desconto. A gente nunca utilizou dessa ferramenta para poder descontar dos trabalhadores essa contribuição. Por quê? A regra antiga só poderia ser descontado essa contribuição assistencial do trabalhador associado. E a direção do sindicato, ela entende que não é justo para o sindicato, nós entendemos que não é justo cobrar essa taxa do trabalhador associado, porque ele já é associado, ele já contribui para que o sindicato tenha uma estrutura para poder ter condição de, por exemplo, no período que a gente se encontra agora, período de database, ter condição de estar indo numa mesa de negociação, de buscar melhorias no salário, reposição de inflação, ganhos reais. Esse trabalhador associado, ele faz isso. Então, a gente sempre entendeu que não é justo cobrar dele novamente e daquele trabalhador que não é sindicalizado, não é associado, nunca foi, mas sempre usufruiu dos benefícios. Ele sempre recebeu o seu abono salarial, sempre recebeu o seu aumento salarial e os demais benefícios que é composto a nossa convenção coletiva. O que está em pauta, o que mudou é que, a partir de agora, esse desconto ele pode ser feito para todos, indistintamente, seja sindicalizado, seja não sindicalizado. Só que o acórdão não saiu ainda, a decisão final ainda não saiu. A gente tem visto aí muito oba-oba, muitas pessoas falando de cartinha de oposição, vai descontar 3 vezes mais do que se descontava. Tem muito fake news. Muito fake news. Então a gente está aqui hoje para esclarecer e para explicar o posicionamento do Sindicato dos Metalúrgicos. Cada sindicato tem a sua visão, cada sindicato tem seu posicionamento. Nós estamos aqui para falar para a nossa categoria. Tudo o que nós tratamos é através de assembleia. Quando a gente vai tratar um aumento salarial, é na assembleia que a gente decide. Quando nós vamos tratar o movimento grevista, é na assembleia que a gente decide. Uma PLR, é na assembleia que nós decidimos. Então, essa contribuição assistencial não vai ser diferente. Quando nós tivermos a decisão final, o acórdão final, com as regras, a forma como vai ser feito, nós vamos convocar os trabalhadores para uma assembleia e nós vamos discutir com os trabalhadores se vai ter esse desconto, sim ou não, a forma de se fazer na assembleia juntos com os trabalhadores. Ali se decide se haverá ou não os descontos. E Sabará, enquanto não tem acórdão, enquanto não tem todo esse processo, tudo é especulação, não é? Sim, sim. E engraçado, Luciano, boa pergunta. Tem uma empresa aí, um empresário, por exemplo, que ele passou por problemas, né? Porque várias empresas tiveram problemas na pandemia, tal, problemas, e acabou tendo que demitir os trabalhadores. Engraçado que demitiu os trabalhadores e não acertou com os trabalhadores e está fazendo cartinha para esses trabalhadores não descontar o imposto. Quer dizer, você, ao invés de você cuidar do seu problema, que é muito maior e muito mais grave, você está preocupado se vai descontar 1, 2, 3% dos trabalhadores da sua empresa, fazendo cartinha contra o sindicato. Ele tinha que estar preocupado em resolver o problema dele lá, que ele tem um problema trabalhista muito sério. Então, assim, isso tem muito, por questão ideológica, por sacanagem mesmo, que daí a gente tem que ser bem franco e falar. Infelizmente, a gente tem muito disso. Tem gente falando de desconto de 12%, que o sindicato vai fazer isso, que já vai fazer cartinha. Cara, nós nem sabemos de que forma vai ficar. Por quê? Uma coisa é aprovar lá pelos ministros e a gente não sabe o acordo, como é que é feito aquilo, como é que vai ser feito. Possivelmente, se vier um negócio lá que não for interessante para os trabalhadores, nós vamos chegar na nossa assembleia, como a gente sempre faz, e vai dizer, olha, os sindicatos metalúrgicos de Batatais, a ação é essa, nós não cobraremos dos trabalhadores e ponto final, como a gente sempre fez. Aliás, tem uma empresa aqui, que teve uma época, né, que há uns 6, 7 anos atrás, né, Anderson?
saiu essa questão de cartinha para desconto assistencial. E eles mandou os trabalhadores lá do sindicato levar as cartinhas. Eu falei, rapaz, nós não vamos pegar, porque nós não cobra isso. Isso aí vocês são um outro sindicato. A insistência foi grande, tanta, que nós acabamos denunciando no Ministério Público do Trabalho. A empresa tem problema até hoje no Ministério Público do Trabalho por conta disso. Porque, na verdade, os sindicatos metalúrgicos nunca fez essa cobrança de contribuição assistencial. Já a contribuição sindical, essa sim, era uma cobrança feita pelo governo, pelo Estado, e que só depois eles repassavam para o sindicato a parte que era do sindicato. Mas é para custear seguro-desemprego, até mesmo os programas de alimentação do PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. Enfim, a gente vê hoje, até por conta dessa questão ideológica, porque os sindicatos vão acabar. Os sindicatos vão acabar. Até porque o sindicato é um fenômeno social da sociedade. Os trabalhadores, de forma organizada, se organizam em torno do sindicato para defender os seus interesses. Imagine você, esse empresário que eu falei, que eu vou preservar o nome para não... Mas você imagina que eles continuam pagando a contribuição sindical patronal. Olha só, o Sistema S arrecadou mais de 20 bilhões. Agora, eles continuam pagando. O Sindimáquinas, que é o Sindicato Nacional de Máquinas, Agrícolas, os empresários continuam pagando a sua contribuição. E, para os trabalhadores, eles incentivam os trabalhadores a fazer cartinha. Você imagina o contrassenso disso? Porque você não quer os trabalhadores organizados? Você não quer os trabalhadores sendo defendidos por uma categoria de classe? Você imagina que nós temos mais de 130 itens de garantias que estão na convenção coletiva. E que se essa convenção coletiva não for assinada, os trabalhadores, por exemplo, de piso mínimo da categoria, voltam a ser salário mínimo. E a gente precisa garantir esses ganhos para os trabalhadores. E é importante que as pessoas conheçam os mecanismos, não é? Eu acho que isso é o fundamental. E acho que você coloca também uma questão prioritária, né? Que existe o sindicato patronal, que tem os seus descontos também, que tem as suas regras de funcionamento, assim como existem os sindicatos dos trabalhadores. E quando a gente fala aí das lutas, não é? Sejam elas do espectro e do âmbito que forem, não é? As conquistas que se tem até hoje, elas foram conquistas sindicais, não é? Elas não caíram do céu. Correto? E as duras penas. Você imagina que a maior parte dessas conquistas foram conquistas que trabalhadores perderam a vida. E hoje a gente percebe que relativam muito isso, né? Quer dizer, principalmente vem de recursos humanos, de escritórios de contabilidade. Só que na hora que o trabalhador tem um problema, onde que ele vai? No sindicato. Se nós não temos um departamento jurídico estruturado, se nós não temos um sindicato estruturado para defender os seus interesses, eles ficam, Deus dará. E a gente tem que dizer também que muitas das garantias que eles têm hoje, porque a gente ouve muito isso agora, né, Anderson? Você imagina que, eu não gosto de sindicato, não, porque não sei o quê, eu sou de direito, eu não gosto de sindicato. Dando um viés ideológico, inclusive. Só que na hora da participação no lucro, resultado, pega. Na hora do aumento, pega. Na hora das negociações, fica doido. Mas não vai ter negociação? Não vai ter aumento? O sindicato negociou lá que tem que haver aumento no vale alimentação. Opa, aí pega. Aí, para isso, só que aí eu não gosto de sindicato. Eu não gosto, mas se eu não gosto, então não pega também. Né? Luciano, Sim. você sabe que isso que o Sabará está falando é uma questão que ocorre constantemente. A gente vê trabalhadores falando assim, mas para que eu vou contribuir com um sindicato no qual eu não utilizo? Eu não uso, eu nunca fui no sindicato. Mas nós temos aqui, gente, uma pauta, essa pauta aqui, é a pauta de reivindicação da database desse ano. Você que diz que não gosta do sindicato, que nunca foi no sindicato, que não utiliza o sindicato, você está sendo beneficiado. Porque o nosso sindicato ele não é uma associação,
ele não defende só o trabalhador associado. Nós defendemos uma categoria, nós defendemos todos os trabalhadores. E vocês precisam entender isso. Quando a gente senta numa mesa de negociação para negociar um aumento salarial, um benefício, é para negociar para todos, sem distinção. Precisamos desmistificar isso. Porque nós temos na nossa sede lá, Luciano, por exemplo, um departamento lá que é o pessoal dos cabeleireiros, que corta o cabelo do associado gratuitamente. E aí o pessoal diz, para que você é associado? Eu não gosto de cortar cabelo lá, eu já tenho meu cabeleireiro. Gente, o salão é um benefício a mais que nós colocamos para o associado, para poder ajudar no orçamento de casa. Porque se ele é associado, ele vai cortar cabelo lá e não paga nada. E tem muito trabalhador que tem 4, 5 filhos, e se colocar aí na média de 20, 25 reais um corte de cabelo por mês por cada criança, nada, esse pai vai economizar 100 reais. Então essa é a visão que o sindicato tem. Se nós não conseguimos melhorar o seu salário na mesa de negociação, a gente melhora através de benefício, através de parcerias com o comércio. É isso que a gente faz, para todos, sem distinção. Sabará, você falava uma questão importante, né, da participação feminina nos sindicatos, e é o que a Vânia coloca, né, que hoje se discute muito e se briga pela questão da equiparação salarial, que ainda não é uma realidade. Essa é uma discussão da paridade salarial entre homens e mulheres. Nós estamos notificando as empresas, porque dentro da própria lei há a questão do relatório que as empresas têm que emitir. Porque assim, a gente tem visto muitas empresas fingindo de morto aí. Parece que não aconteceu nada. Você imagina que tem mulheres aqui em Batatais que coordena um setor com quase 200 homens. Ela só ela serve para coordenar, mas não serve para ganhar igual muitos que trabalham que ela coordenam. Então, e aí você pergunta, não, porque nós aqui não faz isso, então me mostra. Então, assim, nós estamos nos organizando para fazer isso, principalmente na questão dos trabalhadores metalúrgicos. Essa valorização, ela precisa acontecer como manda a legislação, a lei. Nós tivemos muito problema com essa questão da fiscalização. Você sabe que muitos aparelhos de fiscalização, auditores fiscais aposentaram, e com essa questão do governo passado tirar o Ministério do Trabalho, acabar com o Ministério do Trabalho e levar para o Ministério da Economia, ficou a indústria cuidando do Ministério do Trabalho, que cuida do trabalho. Quer dizer, você pôs a raposa para cuidar do galinheiro. Você acha que ia sair alguma coisa? Não ia, né? Então, assim, agora está se reestruturando e as fiscalizações estão voltando, e muitas empresas, e aqui eu falo até a título de informação para essas empresas, para se adequarem, porque depois, a hora que a fiscalização vier, não tem muito o que fazer. Você não tem muito o que fazer. Então, assim, é importante que a gente consiga dar essas garantias para as mulheres. Imagine que uma mulher trabalha 8 horas e 48 minutos, chega em casa, trabalha mais umas 6 horas, ou mais, cuidando da casa, do marido, do filho. E hoje você não tem paridade de salário. Ora, peraí, igualdade é só da boca para fora? Não, nosso sindicato, nós estamos atentos, estamos cobrando e vamos continuar massificando essas informações, porque não dá mais para ficar tapando só com a peneira. E nós não vivemos no século passado, não. Hoje nós temos que pensar que as mulheres, elas têm ocupado um papel importante da sociedade, que são delas. O papel, diga-se de passagem, não é mas está fazendo isso, mas é de cota, sempre conversas, meia conversa, né? Não, dá as garantias que as mulheres merecem e pronto. Anderson, Caio, parabenizando pelo trabalho e colocando uma questão também interessante aqui, né? A gente tem muitos alunos de área metalúrgica na cidade. Aí ele pergunta, né, se já existe um diálogo, uma possibilidade aí das escolas começarem a conhecer um pouquinho desse trabalho. Sim, tem sim. A gente tem buscado fazer, Caio, várias parcerias, para que esses jovens possam estar conhecendo esse trabalho,
para que eles possam estar sendo inseridos no mercado de trabalho. Hoje, as empresas nós estamos fazendo parcerias com as empresas para que elas possam ter condição de contratar esses jovens através de programas, facilitando essas contratações, para que esses jovens possam ser inseridos de uma forma correta, de uma forma segura no mercado de trabalho. Perfeito. Para conhecer um pouco mais o trabalho do sindicato, as ações, não é? A gente falava justamente disso, né? Das pessoas que às vezes se queixam, não é? Como proceder, Anderson? Procure o Sindicato dos Metalúrgicos, Rua Arthur Lopes de Oliveira, número 68. Nos procure, estamos de portas abertas, das 8 horas da manhã às 19 horas, ininterruptos, estamos abertos, prontos para poder passar toda a informação, mostrar todo o trabalho que é feito, todas as parcerias que nós temos no comércio. Hoje o Sindicato dos Metalúrgicos tem uma ótima parceria com um plano de saúde novo que está na cidade, que hoje consegue atender o trabalhador. Então venha conhecer um pouco do nosso trabalho, você vai ficar satisfeito e vai ver que realmente o nosso sindicato representa a nossa categoria. Você sabe uma coisa que a gente fala muito, Luciano? Que trabalhador informado, e o trabalho não é enrolado por ninguém. Você imagina agora que essa questão das cartinhas, as pessoas criam esses fake news em grupo de zap e saem mandando indistintamente. E é por isso que eu acho que a gente precisa da legislação para regular essa questão. A vida é regulada. Você, enquanto âncora de imprensa, você tem a regulação. Nós, enquanto sindicato, temos a regulação. A sociedade é regulada. Por que não 5 plataformas serem reguladas? Para continuar essa mesmice ou essa porcaria de gente que já morreu, inclusive, com conta de fake news. Esses dias eu estava vendo num grupo, inclusive da cidade aqui, eu estava olhando lá, e aí eu vi lá, o sindicato está cobrando 12% de imposto sindical. Gente, nem o acordo saiu ainda, como é que o sindicato está cobrando? Como é que você cobra? Pelo menos as pessoas que são sérias, os sindicatos são sérios, eles vão esperar para ver de que forma sai lá o acordo e depois disso tratar exclusivamente com a sua categoria. Você precisa tratar com a categoria. As assembleias, elas são feitas estatutariamente falando para esses fins. Então, assim, a gente percebe que se não houver uma regulação dessas plataformas, essa disseminação de ódio, de mentira, porque de mentira o tempo todo. E a gente precisa acabar com isso. Vocês imaginam que esse é um fenômeno mundial, né? Isso não é um problema do país só, mas o mundo inteiro está discutindo essa questão. Países sérios estão discutindo de forma muito séria isso. Infelizmente, a gente percebe que o poder econômico dessas plataformas é muito grande, que tem segurado o projeto, mas a gente está na luta, né? Porque se nós não regularmos, é aquela bagunça total, né? E tem que se entender que liberdade de expressão não é liberdade para mentir, né? São duas coisas completamente diferentes aí. E às vezes a gente vê uma defesa acalorada disso, não é como se fosse uma possibilidade de mentira, e você coloca bem, né? Todo veículo de comunicação, ele é regulado, ele é uma concessão, não é? E se o veículo pisa na bola, não faz checagem de notícia, etc., ele é punido, ele é penalizado e pode perder, inclusive, a sua concessão, não é? Na internet já não, né? A gente vê o sujeito aí disparando qualquer notícia a toque de caixa, sem checar, gerando caos, gerando problemas, e tudo bem, como se não houvesse problema nenhum, não é? Então, de fato, isso tem que ser revisto. E os próprios, não é? Essas grandes plataformas que a gente fala aí, não é? Elas começaram a vender a fake news inicial, que era do poderio econômico, no sentido assim, mobilizaram grandes recursos no primeiro momento. Num segundo momento, não é? Os investidores agora estão repensando, não é? Porque uma coisa é você investir, por exemplo, numa indústria, que você tem lá, né? Parque produtivo, maquinário, etc., né? Ou seja, você tem um lastro, mesmo que a indústria quebre, você tem lá área, estrutura e tal. No virtual, a gente não tinha isso, não é? Então a gente estava com plataformas com volume de valores muito maior do que o lastro que elas tinham de propriedade,
não é? E agora começaram a rever isso, tanto que isso está se refletindo em milhares de demissões mundo afora, não é? Elas estão enxugando, né, os seus quadros, que era o único lastro que de fato elas tinham, que era quadro humano, né? E a gente não sabe onde vai dar, né? Então a gente já percebe que essa bolha do virtual, ela está passando por uma crise que está no campo financeiro e também está no campo moral, porque não tem regulação. É preocupante, inclusive, algumas questões, porque muitas pessoas acreditaram, investiram, por exemplo, em moedas digitais, bitcoins, essas coisas, e vão para aí afora. E foram, os bancos digitais se proliferaram como se fosse água, lembra dizer, tem à vontade aí. Então, assim, é preciso regular. Isso é um mercado que precisa de regulação, porque depois o prejuízo fica para as pessoas. Exato. Você imagina essa questão da 23 milha agora? Essa é uma questão de milhagem. Eles criaram. Essa é uma criação do universo virtual. Do universo digital. E agora, para quem ficou o prejuízo mesmo, né? Exato. Para as pessoas. Então a gente precisa sempre falar. Procure informação, o trabalhador informado, ele não é enrolado, ninguém tem como, tem gente que você tapear as pessoas. Eu vejo que algumas empresas, por exemplo, que o trabalhador recebeu lá as informações, teve muita gente já catou, olha, me deram lá e eu joguei no lixo, porque na hora que tiver alguma coisa, meu sindicato vem aqui e fala. Então, assim, você percebe que já tem um certo posicionamento dos trabalhadores que já estão, peraí, não é bem assim. Você sabe, Luciano, fazendo um paralelo, se a gente pega lá o relatório ali do Barroso, quando ele diz que essa contribuição assistencial, ela só pode ser colocada através de acordos coletivos, convenções coletivas, tem que ser feita assembleia, e o sindicato ele tem que garantir a oposição do trabalhador. Né? Ficou claro isso. A gente acredita que os demais ministros vão seguir o alinhamento dele. Nós estamos discutindo a nossa database agora. Vamos pensar aqui, vocês trabalhadores aí que estão nos ouvindo. Essa contribuição assistencial, ela é colocada na nossa convenção coletiva. E aí, na hora de aprovar a convenção coletiva, não tem como a gente aprovar 99% da convenção coletiva e separar a contribuição, esse 1% que seria a contribuição assistencial. Ou a gente aprova a convenção, ou a gente desaprova a convenção. Aí eu pergunto para vocês, qual é o intuito do empresário em fomentar essas cartinhas para que vocês, trabalhadores, venham até o sindicato e façam a cartinha para não haver o desconto, abrindo mão disso? Não é o problema do desconto. Não é o problema do desconto, gente. É a questão do enfraquecimento, porque se nós trabalhadores perdemos essa convenção coletiva, a partir de a nossa database, que é 1º de novembro, nós passamos a ser signatário à CLT reformada. Então, toda uma luta de mais de 40 anos é jogado ralo afora por falta de informação, ou de informação fake news que é colocado aí. Então, por que não fazer diferente, então? Por que não, ao invés de fazer cartinha para poder tirar aí o direito do trabalhador, faça ao contrário, reúna os seus trabalhadores, ofereça melhores benefícios, coloque aí um vale alimentação onde não tem, coloque um plano de saúde onde não tem, melhore a condição de vida do seu trabalhador. Pague seus direitos. Pague os direitos em dias, porque tem empresário que, além de não pagar o que deve, ameaça o trabalhador que, porventura, quer colocar ele na justiça e ainda fica aí colocando fake news. Gente, nós trabalhadores não podemos ser enganados. Precisamos estar unidos, porque fake news vai vir e vai vir com força. E o Jorge e a Cristina tratam de temas similares aqui. Eu vou juntar a questão, não é? Quem está à frente aí, não é, da legislação e tentando combater isso é o deputado Orlando Silva, inclusive nessa barata do seu partido.
e que é um parceiro grande aqui da cidade, né? E é o que eles colocam, né? Como é que você tem acompanhado esse trabalho e, além disso, como é que tem acompanhado o trabalho do Orlando Silva com ações em benefício do município? Olha, com grande satisfação, assim, né? Porque o Orlando, há tempos atrás, quando a gente deu o título de cidadão batataense para ele, até hoje, você chega no gabinete dele, o único, porque ele recebeu o título em várias cidades, mas o que tem no gabinete dele é o de Batatais. Então, assim, e ele faz muito jus, assim, ele fala sempre, eu sou um cidadão batataense. Para você ter uma ideia, só esse ano já dá mais de R$1 milhão, esse ano, porque foram 350 mil para a Santa Casa, né? Uhum. E 692 mil agora para recapeamento. Isso sem contar os recursos, por exemplo, que está parado, que é do Cimar aqui, R$500 mil, que é para recapeamento também. O Auxiliadora, Gabriela, os recursos que vieram para a Santa Casa. Você tem uma ideia, já está precisando trocar de novo os mobiliários da UPA, por exemplo. Uhum. Nós trocamos mobiliário, e ônibus escolares, notebooks hoje que tem nas escolas, laptops, enfim, isso tudo ação do deputado. É óbvio que ele não fez mais que obrigação, mas a gente vê aqui em Batatais uma questão que eu tenho discutido muito, que na eleição tem deputados que têm aqui, sei lá, 1.000, 1.500 votos, tem um punhado de votos, rapaz, eles têm dinheiro para gastar aqui, só que não traz um papel de bala usado para poder ajudar a nossa cidade. Eu, o tempo todo, embora não estando na política, nós o tempo todo, o PCdoB, o tempo todo falando das necessidades de Batatais. Agora nós estamos discutindo com o BNDES uma forma da gente poder ajudar na questão das indústrias aqui do nosso município, ver se a gente consegue financiamento, porque uma coisa é você liberar o distrito industrial, a outra coisa é você ajudar esses empresários que vêm de uma pandemia a ter o seu espaço. Muitas vezes ele não tem condições de pegar recursos, então a gente vai ter que criar um programa objetivo para poder ajudar eles a terem, porque eu imagino que a terra ela tem que cumprir a função social e as indústrias têm que cumprir a sua função social, que é do emprego. O cidadão vende a sua força de trabalho e com isso a gente faz com que a cidade prospere. O Orlando tem ajudado muito isso, inclusive já organizou uma discussão com o Ministério de Ciência e Tecnologia para a gente e também com o BNDES, lá com o Mercadante, para que a gente possa ajudar a nossa cidade. Aonde eu vou, aonde eu viajo, com quem eu falo de Batatais. O Orlando, esses dias, participou de uma discussão e um pedido, até vou mandar um abraço aqui para o Fabrício, dono da Jumil, ele tem um pedido de uma discussão que está acontecendo em Roraima, que é a questão de insumos agrícolas. Os insumos agrícolas, os empresários, fazendeiros, agricultores, eles pegavam os insumos agrícolas da Venezuela. Com aquela questão ideológica do governo anterior, houve essa ruptura. Não só insumo agrícola, como energia, petróleo, eles têm essa facilidade de pegar barato esses insumos ali, que está do lado, e a partir dessa questão ideológica, rompeu esses contratos. E os empresários estão gastando muito mais com o insumo, gastando muito mais, sendo que poderia pegar a um custo mais vantajoso. Aqui. E nós, aproveitando que o presidente Lula conectou esses laços, a gente precisa que alguém, um deputado, possa tratar essa questão junto com o Ministério de Economia, com a própria, os ministros da área internacional, para que possa fazer isso e ajudar. E nós estamos ajudando nada mais, nada menos que o povo brasileiro, porque a partir do momento que você consegue fazer produtos mais baratos, para nós aqui de Batatais, o que Batatais interessa lá em Roraima? Nós interessa porque nós vendemos as máquinas agrícolas aqui do nosso município lá para os agricultores lá. Então, assim, eu até mandar um abraço para o Fabrício lá, o proprietário da Jumil, que colocou essa questão. Nós já colocamos na ordem do dia lá para as comissões que tratam dessas questões, para o presidente Lula, inclusive, para a gente tratar, porque o que nós pensamos é melhorar a condição de vida do nosso povo.
E o Orlando tem feito muito isso. Se você for lá em Brasília, você vai ver que ele conversa com todos, de todos os segmentos. Até eu brinquei com ele que no dia que ele estava aqui a última vez, quem ligou para ele foi o Eduardo Bolsonaro, que ligou para falar com ele, né, a questão de um projeto que o Eduardo estava propondo e que ele queria que o Orlando desse uma mão lá para ele. Eu falei, Orlando, mas é completamente antagônico aí. Ele falou, olha, os projetos que é bom, a gente ajuda, os projetos ruins não larga para lá. Então, ele é bem assim. Então, ele transita e, em nome dele, inclusive, em nome do meu povo de Batatais, quero agradecer ele de público, que tem nos ajudado assim todo dia. Perfeito. E, de fato, né, eu acho que você coloca uma questão bem importante para a cidade, que é essa questão de, olha, a gente tem deputados que desempenham um papel importante na cidade, que trazem recursos, que fazem uma ponte, etc., e muitos outros que têm voto, mas que não transferem nada. Então, é uma questão da gente ter na rotina consciência, né, de não transferir mais votos para essas pessoas. Às vezes a gente tem até aquela questão, né, a gente quer apostar em alguém novo, né, que tem outras ideias, etc., mas não apostar em quem já teve chance aqui com o município e não retribuiu. Luciano, nós temos deputados estaduais com 9 ou 10 mandatos da nossa região, que quando chega próximo da eleição, aí sim começa a aparecer ou pingar as emendas, aquelas questões. Mas você imagina o que esses deputados discutiram para melhorar a nossa região? O que esses deputados discutiram para a região metropolitana existir de fato? Porque esse negócio só de existir, teoricamente, não funciona. Sim. Nós não conseguimos implantar, por exemplo, um transporte interurbano coletivo. Nós não conseguimos discutir um avanço do setor produtivo na nossa região, para que a gente possa ter emprego, questão da empregabilidade. O que esses deputados estão fazendo? Depois vem aqui, traz uma cafeteira, uma bicicleta da quermesse e, eu sou amigo de Batatais. É amigo mesmo, nós somos amigos de todos, mas essa é uma crítica que eu faço, porque assim, eu faço para os meus deputados. Olha, companheiro, se não for para ajudar a minha cidade, para mim não serve. Sem dúvida. Muitos votaram favorável, inclusive, na questão da ampliação do custo judiciário, não é? Aqui no estado, não é? E uma discussão que passou batido, ninguém falou nada, mas muitos da nossa região ajudaram na aprovação desse custo. Não falaram nada, né? Ficaram quietinhos. Mas uma coisa também que eu acho que eles estão deixando a desejar, que é a questão de segurança pública. A gente tem visto cada dia mais diminuir o número de policiais, o número de agentes de segurança, de policiais civis. A gente não tem. E o que esses caras estão fazendo? Será que a nossa região é uma redoma, nós vivemos sem problema? Não, muito pelo contrário. Então, assim, essas são críticas que eu acho que a política deve fazer, porque é um oba-oba, um tapinha nas costas todo, e a gente vê que esses deputados poderiam fazer mais. Poderiam fazer mais. Porque, se falar que não conhece, é brincadeira, né? 10 mandatos, é brincadeira, né? Então, assim, são 40 anos da política e a gente precisa melhorar a nossa região. As cidades, você pega as cidades de Brodós, por exemplo, problema de água, Batatais, problema de água. Nós temos problemas enormes, que inclusive ambientais. Por que é que não discutem? E você coloca uma questão aí, se a gente pensar 20, 25 anos atrás, a cidade muito menor e tinha um efetivo maior do que tem hoje. Então, alguma coisa está bem errada aí nesse processo. Anderson, eu quero agradecer a participação, deixar o espaço sempre à disposição. Espero, de fato, que a gente tenha cada vez mais clareza nessa discussão sindical, em especial aqui no município, e fica sempre o espaço aí para esclarecer as ações que estão sendo tomadas. Eu que agradeço, Luciano, obrigado aí pelo espaço, obrigado vocês aí de casa que dedicaram esse tempinho para nos ouvir. E sempre que precisarem estaremos à disposição e qualquer novidade estaremos aqui trazendo para vocês. Estamos agora em plena campanha salarial, vamos nos juntar, vamos nos mobilizar, que não vai ser uma campanha fácil. Estamos vindo aí de um período de taxa Selic acima de 12,5%, inflação baixa, teremos dificuldade, precisamos estar juntos. Obrigado por todos e tenham todos uma boa tarde. Sabará, gratidão sempre pela participação, programa sempre de portas abertas, e esperamos aí poder sempre dar esse espaço democrático aqui para a nossa comunidade. Olha, eu que agradeço, eu fico muito feliz quando venho aqui, porque a gente consegue
colocar os nossos pensamentos, assim. E eu queria agradecer o Anderson, que assumiu a condição de presidente e tem feito um trabalho maravilhoso, excepcional. Eu estou muito satisfeito, até melhor que eu. Assim, porque a gente percebe, Luciano, que essa questão da tecnologia, essa comunicação, ele tem muita facilidade nessa questão, tem negociado, tem criado muitas vantagens para os trabalhadores. Então, assim, muito obrigado pela oportunidade do Educador Entrevista e dizer que aqui a Educadora é um ambiente que eu me sinto bem à vontade, porque eu sempre tive condições de poder falar o meu pensamento, discutir abertamente. Então, muito obrigado a vocês.